Fala, mestre! No vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre a edição do tema, né, do VS Code e também das fontes aqui da nossa IDE, para a gente estar finalizando aí todo esse bate-papo que a gente teve sobre configuração de ambiente, né, configuração e personalização no nosso ambiente de desenvolvimento, certo? Então, antes de iniciar o nosso conteúdo, eu gostaria de pedir que você acompanhasse as nossas redes, né, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também clicar no sininho para o YouTube te manter sempre atualizado dos nossos conteúdos, né? E também para você contribuir aí com a nossa comunidade, certo? Então os links da Mestres estão aí na descrição para você estar acompanhando as nossas redes. E é isso, beleza? Aqui quem fala é o Janser e vamos lá para mais um conteúdo. Então, eu tô aqui no VS Code, tá? Aqui a gente tá naquele mesmo ponto que a gente deixou na aula passada, que a gente tava configurando Pretty, ESLint, tá? E aqui agora eu vou falar logo sobre os temas, tá? Que os temas vêm para cá pro VS Code também como extensão, tá? Então a gente clica aqui na parte esquerda, nesse ícone das extensões, e a gente pode buscar por esses temas, tá? Então um tema muito famoso aí mesmo é o Drácula, né? Drácula oficial, que a gente pode fazer a instalação, e aqui a gente pode clicar, né, em Set Color Theme. Alguns temas vão ter várias cores diferentes, né? Mas uma vez que você escolheu ou instalou um tema, você clica em Set Color, caso ele tenha, né? Mas a gente já pode ver que já foi aplicado esse tema aqui na minha IDE, né? Então ele tem essa paleta de cores dele, né? Bem clássica aí, entre os programadores, e é um tema extremamente famoso, tá? Então, para fazer a instalação do tema é extremamente simples, né? Você só vai mesmo escolher qual tema você quer e instalar essa extensão, né? Então, tem também o OneBeat Pro, é isso? OneDark Pro, que é esse cara aqui, certo? Que ele tem várias cores diferentes, né? Mas é um tema que tem uma paleta um pouco mais escura, né? Um pouco mais bem diferente ali do Drácula, mas que também é um tema muito interessante. Enfim, né? Questão de tema, a gente a gente pode encontrar muita referência aí de muito artigo escrito, os melhores temas para o VS Code, enfim, os mais populares, tem muita opção para estar instalando, tá? Eu vou deixar aqui o Drácula para a gente já partir para o próximo tema, que seria a edição das fontes, tá? Então, na edição de fonte, fica muito interessante aqui no Visual Studio Code algumas fontes, que principalmente as que têm as ligatures, né? Mas isso é que depende, tem pessoa que gosta, tem pessoa que não gosta. E para essa vídeo aqui, eu vou estar instalando o Firecode, tá? Que é uma fonte, e eu deixei ela até aberta aqui no meu navegador, tá? O GitHub deles, que é uma fonte que ela possui os ligatures, né? Esses ligatures é basicamente quando a gente coloca usa alguns operadores ou alguns símbolos ali para representar alguma coisa na linguagem que a gente está programando, esses símbolos se ligam e formam uma coisa só, né? Então, por exemplo, o diferente, né? Exclamação igual vira isso aqui, ou a setinha, mais, enfim, tem muitas ligações, né? Que as fontes com ligatures podem fazer, e isso também pode depender, tá? Então, a Firecode é uma fonte bem popular, tá? Bem bonita. E aqui no GitHub deles a gente pode fazer, né, o download do zip aqui, né? E aí com esse zip a gente faz a instalação aí no nosso sistema operacional, tá? Então, se eu vier aqui no VS Code, né, eu já deixei aqui o firecode.zip, né, que eu fiz o download. Eu vou abrir ele aqui, na verdade eu preciso acessar aqui o meu explorador de arquivos, certo? Na pasta aqui do projeto, desse projeto que a gente está trabalhando. E aqui tem o zip, né, do Firecode. A gente pode abrir esse cara, aqui eu tô com o WinRAR, né? E é só, no caso do Windows, né, escolher aqui o TTF e instalar esses arquivos, né? Cada um que você dá um duplo clique, clique em install, e ele vai instalar a fonte, certo? Então, com a fonte instalada, a gente vem aqui no Visual Studio Code, e a gente instala a fonte no nosso sistema operacional, tá? E aí o sistema operacional o Visual Studio Code vai usar. Então aqui em File, né, Arquivo, Preferências, Configurações, aqui em Configurações a gente pode pesquisar por fonte, tá? E aqui ele vai dar para a gente algumas opções,
E temos aqui, ó, fonte family do editor, que é dessa parte aqui da edição do código, né? Então aqui, ó, ele já aplica, né, por padrão consolas, Corel, Monospace. A gente vai apagar isso aqui e colocar a nossa Fire Code, certo? Só escrever isso aqui. E se a gente voltar aqui para o nosso editor, a gente já pode ver que teve uma alteração nas fontes, né? E por padrão, nesse meu caso aqui, os ligatures já estão habilitados, né? Viu que eu digitei igual, igual, igual. E ele já uniu aí esses caracteres, né? Então, aqui nas configurações, né, nós temos aqui, ó, editor fonte ligatures, né, que a gente edita no arquivo JSON, que é o arquivo que um arquivo de configuração, né, do VS Code. Então, aqui nesse meu caso, o editor fonte ligatures está falso. Se eu voltar aqui ele veio por padrão falso, né? Quando eu cliquei em editar no inset.json, ele já veio aqui como falso. Então, olhando aqui no arquivo index.js, olha lá, os três iguais ficaram dessa forma, né? Foi desabilitado aí os ligatures. Então, se eu vier aqui no meu arquivo JSON e colocar isso aqui como true e salvar, as ligatures vão ser habilitadas, né? Então, no JavaScript tem, por exemplo, o arrow function, né? Diferente. Enfim, tem vários ligatures aí que é bem interessante, eu particularmente gosto. E você vai estar aplicando aí no seu editor, tá certo? Então, temos a fonte no editor, fonte ligatures, e temos também a gente pode controlar o tamanho da fonte, a altura da fonte, enfim, é tudo personalizável aqui. E nós temos também a fonte, dá para trocar a fonte no terminal, tá? Então aqui é o terminal, integrated, fonte family, né? Qual a fonte, qual a família da fonte que eu quero aplicar no terminal. Eu posso passar aqui também o Firecode. Então, fazendo isso, a gente já pode ver que trocou a fonte aqui do terminal, tá? Então, eu posso usar tanto o PowerShell quanto o Git Bash, né? Que é um terminal aí que é baseado em Unix. Então, lembra um pouco Linux, né? Mas, enfim, a personalização em si da fonte, né, é feita aqui nessa opção terminal fonte family, certo? Então, todas as outras opções de tamanho, altura, enfim, tudo de fonte a gente consegue encontrar e editar aqui por essa parte de settings do VS Code. A gente pode também dar o zoom e tirar o zoom da IDE, aqui no caso eu estou usando a atalho, né, o Ctrl mais e menos, né, para fazer isso. Mas enfim, para essa aula era basicamente esses dois tópicos, só que eu queria trazer, que é uma coisa bem recorrente. O pessoal se pergunta muito quando vê a gente gravando a aula, né? Que fonte que você usa, que tema é esse que você está usando. Então eu já quis trazer o vídeo já para isso ficar bem registrado aí pra gente, tá certo? Então para essa aula aí é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.